Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo ao podcast Casa na Rocha, né? Mais esse podcast hoje com um outro tema maravilhoso, cuidando das emoções. Olha que maravilha. E nós estamos aqui para falar sobre esse assunto com uma convidada especial, que é a psicóloga Leia. Ela vai estar abordando sobre as emoções, sentimentos. Eu sou a Roselaine Oliveira e estou aqui acompanhada da convidada e, claro, do pastor Giovanni. Pastor. Olá, pessoal, tudo bem? É uma alegria estarmos aqui juntos, graças a Deus, nesse nosso podcast Casa na Rocha. Seja muito bem-vindo, você que está conectado conosco, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre nós. E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial, que é cuidando das emoções, né, Rose? Graças a Deus, e aqui temos uma especialista na área da psicologia, do cuidado das pessoas, no cuidado das emoções das pessoas. Seja muito bem-vinda, Leia. É sempre uma alegria ter você aqui conosco. Eu agradeço esse convite. É um privilégio muito grande poder estar aqui e poder estar compartilhando com vocês, né? Poder estar abordando esse tema tão importante, tão atual e tão necessário, né? Que bom, graças a Deus. E fique conectado conosco. Deixa eu passar as nossas redes sociais. O nosso Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. E através desse Facebook, do Instagram, você fica inteirado das programações da nossa igreja. Vem estar conosco também nessa quarta-feira, hoje às 20 horas, temos um culto especial, culto da fé. Um culto abençoado para a sua vida, para o seu coraçãozinho. Traga a sua família, traga amigos, venha estar conosco. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. O culto da fé, às 20 horas hoje na Igreja Casa na Rocha. E todo domingo, 2 cultos para você, às 9 horas da manhã e às 19 horas estamos juntos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Passa a palavra à nossa querida Rose. Leia, é um prazer receber você aqui novamente, né? O nosso segundo podcast com essa convidada maravilhosa. Foi tão bom o primeiro que nós quisemos aí repetir, né? Fizemos questão de repetir o convite. O primeiro nós falamos sobre a inteligência emocional, sim, certo? E hoje a gente vai dar praticamente uma sequência aí cuidando do tema das emoções. Mas, Leia, o que vem a ser emoções? Tem como definir isso? Tem uma definição para a emoção? Então, a palavra emoção, a origem da palavra emoção, ela vem do grego, significa mover, movere, né? É o verbo mover mais o sufixo e, dá a ideia de movimento. Então, as emoções, elas são, eu posso assim dizer, quando você sente alguma emoção, é a propensão para a ação. Para o movimento. Para o movimento. Vai ter você vai ter uma situação que vai gerar emoção, né? E, em consequência disso, você vai ter uma reação. É muito ligada à reação. Uhum. Quando a gente fala de emoção, eu me lembro muito da lei da física, que diz: para cada ação tem uma reação de mesma potência, de mesma intensidade. Então, quando a gente está falando de emoções, a gente está falando disso, desse impulso, uhum, para uma ação. Uhum. Essa ação e também para uma programação de uma resolução imediata. Isso é a emoção. Entender o ser humano não é tão simples, né? Não. Nós somos bem complexos. Muito complexo. E há, assim, se confunde a questão emoção e sentimentos. São diferentes? Sim, por exemplo, vou dar uma visão aqui, né? As emoções, as 4 emoções básicas. Né? Todo ser humano experiencia as emoções. As básicas são raiva, medo, alegria e tristeza. Né? Existem outras também, como, por exemplo, aquilo que a gente chama de asco, ou mais popularmente chamado de nojo. Todos nós sentimos em algum momento da vida nojo.
né? Em algum momento também tem uma outra emoção muito que a gente sempre está em contato com ela, que é a vergonha. Então a gente tem outras emoções, mas as básicas são medo, raiva, alegria e tristeza. E as emoções, elas são necessárias na sobrevivência humana, para o comportamento humano. Por exemplo, a raiva, né? A gente precisa conhecer o que em nós gera raiva, porque a gente não pode achar, a gente não deve achar que a gente nunca vai sentir raiva, né? Em algum momento, alguma situação vai acontecer e que vai gerar raiva na gente. Então, assim, as emoções a gente não tem como controlar de sentir. A gente tem como controlar como vai reagir. Isso é muito importante. Que sacada legal. Olha que coisa legal, pessoal. Então, as emoções, elas vão e vêm no nosso coração, né? Envolvem a nossa personalidade, mas a nossa reação pode ser administrada. É muito semelhante àquilo que os especialistas dizem, né, de inteligência emocional, que os pensamentos, eles fluem o tempo todo na nossa mente, né? Mas nós somos gestores dos nossos pensamentos. Então, essa é um chamado à responsabilidade, né, Leia? É um chamado à responsabilidade. Sim, e aí, quando a gente fala, por exemplo, da raiva, por que é difícil controlar, sentir raiva? Né? Porque em algum momento alguém vai te dizer uma coisa que você não se agrada, né? É verdade, muito comum. Né? É muito comum fazer uma coisa que você queria, não fazer uma coisa que você queria e não fazer do jeito que você queria na hora que você queria. Você está entendendo? Então, assim, na raiva, né? Tem toda uma questão também fisiológica acontecendo. Além daquilo que você ouviu, tem uma reação fisiológica. Na raiva, o sangue ele vai para as mãos, direto para as mãos. Então, ali, a gente tem que pensar como que vai reagir. Porque é justamente na hora da raiva, da ira, que as pessoas batem, que elas dizem, ofendem o outro, elas assassinam alguém. Você está entendendo? Então, por quê? Porque é aquilo que a gente acabou de falar, né? Nós somos... A emoção vai... Né? Ela é propensa a uma reação. Né? Por exemplo, no medo. No medo, a gente... Né? O sangue, ele vai para onde, o medo? Ele vai para o esqueleto, principalmente para as pernas. É por isso que quando você se depara com uma coisa que te dá medo, você vai reagir geralmente de duas formas. Ou você vai enfrentar ou você vai correr, né? Porque a Gisele uma vez estava no shopping em Belém e aconteceu uma situação que vários pivetes, que eles chamam assim em Belém, né? Os pivetes invadiram... Bandidos, né? Criminosos. Invadiram o shopping. E aí foi aquele alvoroço, todo mundo correndo. Aquilo é o erro. E aí, o que aconteceu? O susto foi tão grande que ela paralisou, ela ficou quieta, todo mundo correndo para dentro das lojas fechando as portas, e ela lá. E aí a minha caçula olhou, e quando ela viu, Zé, correu, bora. E ela, Você está entendendo? Então, ficou em choque. Ficou em choque. Então, vai ter uma reação ali. Para ação ou para parar. O medo, ou ele faz você avançar, ou ele faz você paralisar. Mas vai ter uma reação. Né? A tristeza, ela é muito importante. Ela é muito importante para o nosso ajustamento enquanto pessoa. A gente precisa, em algum momento, sentir. E quando é que sente tristeza? Quando você tem perdas. Sim. E que é normal, é natural e é humano, né? Isso. E é importante. E a pessoa que está triste, ela precisa de ter um tempo de ajustamento para ela elaborar tudo, para ela, sabe, voltar. Porque ela está ali seguindo no caminho, acontece algo, ela teve uma perda e ela para. Então, ela precisa... ficar um tempo ali pensando, né, sentindo, processando e ali naquele tempo também ela está ali, né, pensando em soluções de como sair daquele quadro. A outra emoção é a alegria.
né? A alegria é aquela questão, no termo fisiológico, não tem, é aquela coisa da estabilidade, né? Do prazer que te dá. Quando você ouve coisas que você quer, você conquista as coisas que você quer, você tem um retorno do amor da sua vida. Então, isso traz alegria. Claro. Isso é muito bom. Também Né? é chamado de êxtase, de euforia, né? Sim, isso. Então, assim, né? As emoções, elas são parte da nossa história. E não tem como negá-las, né? Não. É algo natural, é algo normal, é algo humano. E nós não podemos negar a nossa humanidade. Isso é super importante. Né? Isso, e reconhecer isso, por exemplo, entender quando eu estou triste, quando o outro está triste, né? Sim. De não invadir o espaço do outro. Eu posso dizer que a gente nasce com uma porçãozinha de cada emoção e todas são necessárias para manter um equilíbrio. Quando entra em desequilíbrio alguma dessas emoções, para mais ou para menos, é que acontece esse processo aí dessa emoção ela entrar em destaque e causar um problema para o ser humano, trazer um adoecimento emocional, psíquico. Então, deixa eu só clarear um pouquinho. Sim. Né? As emoções, meu fone está caindo. As emoções, na verdade, elas vão sendo acionadas a cada experiência desde o nascimento. Por exemplo, a criança, quando ela nasce, né, ela vai começar a experienciar. A primeira experiência da criança ao nascer é a experiência do desamparo. Por quê? Porque ela está ali no útero, está tudo muito maravilhoso, está tudo muito tranquilo, ela está comendo ali, se alimentando através do cordão umbilical. Tá tudo A vida está uma maravilha. A vida está maravilhosa. Ainda não veio para o mundo exterior, ainda não enfrentou os dilemas da vida. Nada. Então, quando ela nasce, ela já experimenta uma situação de desamparo. Cadê o meu útero? Cadê o meu lugar seguro? Sim. Né? Ela se sente logo ali abandonada. Então, aí é necessário o cuidador, a mãe, vir e acolher. O afago. O afago. E aí ela começa a experienciar vários tipos de emoções. Receber as influências externas e Exatamente. começar a movimentar isso, né? O movimento realmente das emoções. E aí ela vai experienciando as emoções, a tristeza, a raiva, né? Quando frustração. A frustração, quando a mãe não vem e dá logo, que a criança ela não Chora. sabe falar, ela chora. Através do choro, ela está ali tentando dizer qual é a necessidade dela. E a mãe, que é aquela pessoa ali mais envolvida, né? A mãe diz assim, olha, esse choro é de fome. Ah, esse choro é de dengue. Esse choro aqui é porque não quer dormir. A mãe, né? Ela começa a achar discernir, que sabe, né? a discernir, né? Que tipo de choro, né? E quais são as reações da criança. Exatamente. Então, a partir daí é que as emoções elas vão se intensificando, vão surgindo, na verdade. Legal, hein? E falando um pouquinho, né, do equilíbrio das emoções, quando você estava falando sobre alegria, sobre a importância de nós termos equilíbrio nas nossas emoções, eu lembrei de Filipenses 4:4. Nós podemos usar como chave de hoje dessa temática sobre o cuidado das emoções, né? Paulo aqui, cheio do Espírito Santo, em Filipenses 4:4, ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Ou seja, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele dá um direcionamento aonde deve estar focada a nossa alegria. Qual é a base, o fundamento da nossa alegria, que é o Senhor. E outra vez vos digo, diz Paulo, regozijai-vos. Então ele fala duas vezes. Sempre que na Bíblia se fala duas vezes uma mesma verdade, é uma ênfase do autor e do próprio Deus, que é o autor da Bíblia, através de escritos humanos, eles inspirados pelo Espírito Santo. Eles enfatizam duas vezes, Paulo enfatiza duas vezes a importância da alegria. É interessante que no 5 diz assim, seja a vossa equidade ou vosso equilíbrio notório dentre todos os homens, porque perto está o Senhor. Então, quanto mais perto o Senhor está de nós, mais a equidade, o equilíbrio, né, a moderação, a temperança estará na nossa vida. E isso é muito importante, gente, nós precisamos de equilíbrio. Todo desequilíbrio, presta atenção no que eu vou falar, gera dor e sofrimento desnecessário. Eu vou repetir o que eu acabei de falar. Todo desequilíbrio
traz dor e sofrimento desnecessário. Não é à toa que Paulo coloca a importância da equidade, a importância do equilíbrio, a importância da moderação, a importância da temperança para cada um de nós. E aqui fala de uma virtude que nós, como cristãos, precisamos desenvolver, que é o domínio próprio. Em inglês, self-control, ou seja, alguém que controla a si mesmo. Alguém que tem equilíbrio em todas as esferas da vida. Versículo 6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, olha aqui, Rose, olha aqui, Léa, que importante, né? Dentro dessa temática tão linda que nós estamos abordando hoje, Paulo está dizendo, olha, não fique inquieto, não fique, né, paralisado, com medo, como você falou ali, né, ansioso, atormentado. Não, o medo não deve fazer isso. Pelo contrário, apresente as vossas petições, as vossas necessidades em oração e súplica diante de Deus. Oração, o que é, gente? É comunicação com Deus. É um bate-papo com Deus, é um diálogo com Deus. E a súplica é aquele clamor desesperado, é aquele clamor mais forte, mais intenso, mais caloroso diante do Senhor. E ele termina dizendo, com ação de graças. Ou seja, já louvando, agradecendo a Deus, porque Deus vai operar, Deus vai agir na sua vida, estabilizar todas as coisas. Junto com Deus, na sabedoria de Deus, nós iremos trilhar um caminho de vitória, de bênção, de graça e de glória. E ele termina o 7 aqui para nós fecharmos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, emoções, sentimentos, né? Coração, na Bíblia, fala da parte interior do homem, formada pela alma. E na alma nós temos o intelecto, ou mente, a vontade, ou livre-arbítrio, volição. E também temos os sentimentos e as emoções. E a outra parte do coração é a parte espiritual, a alma e o espírito. As duas juntas é o que a Bíblia chama geralmente de coração. E o espírito humano tem a comunhão, que é o desejo de buscar a Deus, a intuição, que é a voz interior de Deus ao nosso coração, a lâmpada do Senhor é o espírito do homem. É uma voz que te preserva, te guarda, te livra do mal. E também, nós temos também a consciência, que é a lei moral de Deus inscrita nos nossos corações. Então, se nós tivermos essa paz de Deus, a paz que Jesus oferece, habitando no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração, Deus, o próprio Deus, é promessa aqui na sua palavra, Ele guardará os vossos corações, sentimentos, emoções, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha a importância da fé, gente. A fé guarda os nossos corações. Quem tem uma fé bíblica, uma fé equilibrada, um cristianismo vivo, pujante, abençoado, estável, bem fundamentado na palavra de Deus, ou seja, confia em Deus e obedece a palavra, encarna a palavra nas suas rotinas diárias, no seu dia a dia, sem dúvida nenhuma, terá o seu coração guardado pelo Senhor. Eu lembro também das palavras de Jesus, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, acho que esses dois trechos da palavra de Deus têm tudo a ver com isso que você está falando, Léa. Isso. E Paulo, quando ele fala isso, né, alegrai-vos, ele estava preso. Sim, exatamente. Ou seja, uma pessoa escritos da prisão, equilibrada, né, que conseguiu, né, reagir de uma forma, vamos dizer assim... não negou seus sentimentos. Não negou, ele... sua humanidade. Ali, né? Você vai ver na vida de Paulo, né? Quando ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, não é que eu vou conseguir tudo que eu quero, que eu posso conseguir também. Mas assim, quando ele fala tudo posso, ele diz assim, eu posso estar abatido, eu posso estar alegre, eu posso ter em abundância, eu posso ter alguma falta. Ou seja, em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu tudo posso. Né? Isso fala de um equilíbrio sobre sua própria emoção. Isso é possível. Agora, não é todo um trabalho, né? Porque cada um tem a sua história. Isso. E cada um reage de acordo com a sua história. Sim. E a palavra de Deus, né? Lá em Romanos 12, quando diz assim, né?
Porque tem gente que diz assim, Senhor, transforma a minha mente. Então, ele dá a resposta, transformai-vos. Ou seja, presta atenção na tua ação, presta atenção na tua reação, presta atenção naquilo que você pode melhorar, naquilo que você pode mudar no seu próprio comportamento. Não é? A palavra de Deus, ela é uma bússola, ela é um guia que vai me dizendo como é que eu posso, como é que eu devo fazer, né? Como é que eu posso melhorar, né? A minha atitude em relação ao meu próximo, em relação a mim mesmo. E uma das coisas mais lindas, né, Leia, é ter uma vida transformada pelo poder de Deus. E transformai-vos, e ele diz uma coisa interessantíssima que eu amo, pela renovação da vossa mente. O que é a renovação da mente, se não a gente trabalhar que é a mente? O que está na mente? Aspectos emocionais, Sim. aspectos psicológicos, afetos, ideias, Sim. pensamentos ligados filosofias, né? Então, eu preciso, a Bíblia é algo que te dá entendimento, mas infelizmente muitos não conseguem absorver isso para si. Sim. Ou compreende de maneira equivocada, é onde tem o fanatismo, o desequilíbrio, né? E onde acaba ferindo muito até o próprio evangelho, né? Que é algo lindo, maravilhoso, mas se tomado de forma desequilibrada pode virar fanatismo, legalismo, hipocrisia, falsa piedade, né? E todas essas aberrações que a gente sabe. Por isso, querido, busque um cristianismo, um evangelho equilibrado, baseado na palavra de Deus, e que ao seu redor você se rodeie não de pessoas desequilibradas, destrambelhadas, né? Desminhocadas, não, pelo contrário, mas pessoas sóbrias, pessoas equilibradas, pessoas abençoadas, pessoas que te edifiquem, né? Pessoas que te ajudem a manter essa vida abençoada por Deus. Idôneas, exatamente. Pessoas prudentes, né? Estou fazendo um estudo sobre provérbios, e uma das coisas que a gente mais vê ali é a palavra sabedoria e a palavra prudência. Dezenas de vezes Salomão fala sobre isso, sobre sabedoria, sobre prudência, né? Sobre diligência, sobre cuidado, sobre zelo. E hoje é o que menos a gente vê, né? Hoje parece que Satanás, o inimigo das nossas almas, o tempo todo quer nos levar à loucura, né? A perder a cabeça, porque Satanás sabe que quando nós entramos no desequilíbrio, dor e sofrimento virão juntos. É tudo que ele quer. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer que você faça coisas loucas, né? Que você fique desvarado, louco, destrambelhado, porque daí ele deita e rola na sua vida. Mas o equilíbrio é lindo, é o que Deus quer para nós. E as emoções, ela é um eixo central, né, do ser humano. Porque a partir do momento que você tem um domínio sobre isso, sobre o seu comportamento diante das suas emoções, então você tem essa saúde também dessa conexão espiritual, né? Porque há também uma conexão espiritual doentia, né? Como o pastor está falando, essa questão do exagero, né? Essa questão de você legalismo e tudo isso, né? Fanatismo, não deixa de ser uma espiritualidade doente também, né? E a emoção, ela também é uma base, né, de equilíbrio de saúde física, né? Porque a partir desse eixo emocional se desencadeia muitas doenças físicas, né? Patologias aí que muitas vezes você busca diversos exames, não encontra de onde está nascendo essa reação patológica, né? As pessoas passam por um exame, outros exames, e com frequência, né, de não ter essa transformação bioquímica, futuramente ocorrerá a transformação realmente bioquímica. O corpo literalmente vai adoecer. Passando só um pouquinho como nós estamos cuidando das emoções hoje, antes, né, de passar para a próxima pergunta aqui, eu até queria falar um pouquinho sobre essa questão, né, dos cuidados de cada emoção, qual é a parte do corpo que ela adoece, pegando nas emoções que a Leia passou para nós, que são essas emoções de eixo principal, que é a raiva, que adoece o fígado, tá? Que a alegria adoece o coração, porque a alegria em excesso ela vira euforia, né? O medo que adoece os rins, e a tristeza que adoece o pulmão. A pessoa triste, ela vive com sintomas gripais, enfim. Então, tem toda essa questão para a gente cuidar das emoções, viu, pessoal? Rose, é importante. Para quem não sabe, quem está nos assistindo, a Rose é especialista em medicina chinesa, tá?
Por isso ela está trazendo essas informações tão Isso. importantes. São o que os especialistas chamam de doenças Eu já psicosomáticas. ia falar Somáticas. sobre Psico, alma, soma, corpo. Isso. Inclusive no culto, né? Nos cultos, e aqui um convite para você, vem estar conosco, quarta-feira às 20 horas, domingo às 9 às 19 horas, nós estamos falando direto sobre as 3 dimensões do homem, né? Como lidar com o meu corpo, como lidar com a minha alma e como me conectar, né, através do Espírito Santo com essa lâmpada do Senhor que é o Espírito humano. Eu sempre indico aquele filme Divertidamente, muito bom. né, para que os alunos entendam como é importante o controle da raiva, que é o início de um ciclo emocional, né? Então, o controle da raiva para que as outras emoções também cheguem no eixo, no equilíbrio, sabe? Porque a partir do momento que a raiva está elevada, não se consegue trabalhar nenhuma outra emoção a partir daí. É verdade. Sobre essa questão que você levantou, muito importante, e o pastor falou aqui sobre as doenças psicossomáticas, eu vou dar um exemplo, para que as pessoas entendam, né? Porque a gente Sim. fala essa linguagem muito técnica, né? Quando eu estava em Belém ainda, uma moça me procurou, uma professora da universidade, uma moça evangélica, uma potência em conhecimento, uma pessoa assim fora do comum. Porém, quando ela me procurou por conta de uma situação. Ela tinha tido 3 AVCs. Nossa. 3 AVCs. E os médicos fizeram as tomografias, os exames, e não havia nenhuma resposta fisiológica, biológica. Ou seja, não tinha uma causa Física. científica, física, para que ela tivesse os 3 AVCs. Então, quando ela teve o 3º AVC, o médico disse para ela, querida, procure um psicólogo. Olha só. Procure um psicólogo. E ela relutou muito, porque essa é a luta das pessoas. Sim. Não, eu não vou no psicólogo. Não, me chamar de doido. O que as pessoas da igreja vão dizer? O que os meus amigos vão dizer? E ela, né? Aí chegou um momento que ela disse que ela não deu mais conta, né? E ela veio, né? Quando ela veio, aí nas sessões ela foi trazendo, ou seja, os 3 AVCs estavam diretamente ligados a uma situação traumática que ela sofreu com 15 anos de idade. Ela estava com 50 anos. Você está entendendo como que é sério? A gente não olhar para a gente não olhar para as nossas emoções e não procurar cuidar. As doenças psicossomáticas, elas são isso. São doenças que elas têm uma origem em situações traumáticas, né? Que estão na nossa mente, que a gente não sabe como lidar, né? E a gente não procura ajuda, e isso somatiza, ou seja, reflete lá no nosso corpo e você sente todos os sintomas de uma doença física. Você sente ataque cardíaco. Ó, ela teve 3 AVCs e ficou em UTI. E aí, depois que ela veio, né, para as sessões, até a vida espiritual dela, ela deu uma parada, porque ela é uma pessoa, uma professora, ela leciona, ela prega, ela dá palestra, ela dava antes, né? Sim. E parou tudo isso na vida dela. E aí ela veio, né, para o atendimento psicológico, para a terapia, e ali ela foi trazendo. Olha só, Leia, você falou algo muito importante agora, né? Sobre essa questão de dificuldade de aceitação de que eu preciso de ajuda. Principalmente quando eu estou né, nessa questão que eu sou cristã, né? Eu tenho minha religião, eu vou à igreja, então como que eu vou ter um problema emocional, né? Como que você, como psicóloga cristã, né, que acompanha também muitos cristãos, como que você vê hoje, como que você enxerga essa saúde emocional dos crentes? Eu vejo muitas pessoas adoecidas, mas que acham assim, eu não desmerecendo, porque a oração ela é um poder muito grande, Sim. né? Eu vou só fazer isso e tudo vai se resolver. É aquilo que a gente acabou de fazer. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim.
essa questão de, por exemplo, na igreja, vamos pegar, até que eu falei aquele outro encontro sobre inteligência emocional. Jesus diz assim, quando você for oferecer uma oferta, Sim. e lá no altar, você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, né? Deixa lá a tua oferta, volta, vai, procura aquela pessoa, resolve, diz que você ficou com raiva, diz o que ela falou para você, que você não gostou. Resolve a situação. Reconciliação. Reconcilia, ou seja, resolve essa questão emocional aí, sabe, que está envolvida e que vai atrapalhar, sim, porque as pessoas dizem, não, eu estou aqui em cima e não importa o que eu estou fazendo aqui com meu irmão. E a Bíblia diz assim, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo se eu não amar o meu irmão que eu estou vendo? Isso. Se eu não cuidar dele. A forma da gente mostrar Deus na nossa vida é justamente cuidando e tratando bem as pessoas. Sim. Né? Promovendo, me relacionando bem com elas. Promovendo reconciliação. Então, assim, eu preciso minimamente entender, que é a sua pergunta, que eu sou ser humano, que eu sofro e que uma pessoa fala algo para mim que eu não gosto, eu vou ficar ressentida. O problema é que eu nego que eu estou ressentida. Mas assim... E a negação não resolve. Não, né? são mecanismos de defesa, negação, projeção. Tem pessoas aqui que dizem assim, tudo de ruim está no outro. Projeção. Tem um texto filosófico que diz assim, o inferno são os outros. Isso. Tudo de ruim está no outro. Mas ela não consegue detectar aquilo que está de ruim nela. Sim. Eu tenho que perceber que eu sou ser humano, que eu erro, que eu falho, que eu tenho raiva, mas que eu posso reconhecer esse momento de raiva, de ira, e dizer para a pessoa, fulano, vem cá. Perdoa. Tem muito isso na igreja. Não, foi o fulano que fez? Ele que tem que vir me pedir perdão. Muito. Ixi. Você está entendendo? Sim. E muitas vezes você ofendeu. Por isso que Jesus disse, se você perceber que teu irmão, o que está implícito aí? Que se teu irmão tem, se ele tem alguma coisa contra ti, provavelmente você fez algo contra ele. Sim. Talvez sem pensar. Está devendo no cartório. Você está entendendo? Então as pessoas relutam muito, porque não, eu sou crente, eu não preciso de atendimento psicológico. Como? Todos nós passamos por situações difíceis. Claro que tem pessoas que realmente não precisam, mas tem muita gente que precisa. Não é todo mundo que precisa, mas tem pessoas que precisam e não vão. Inclusive, o pastor Giovanni vem fazendo aí uma série, né, nos cultos de domingo de pregação em cima da tridimensão do homem. Isso. Né, nesse ser tridimensional que nós somos. Né? Então, nós não temos só esse perdão espiritual que nós temos que dar. Né? Que normalmente a pessoa, não, mas eu perdoei, eu falei com Deus e perdoei. Mas o outro precisa também ouvir que foi perdoado, eu preciso também ter uma manifestação física, né? E uma reação mental, ou seja, a minha mente, o meu corpo, o meu espírito, eles precisam estar juntos. Sim. Não posso ter um perdão espiritual, perdoei para Deus, mas aqui fisicamente não. Eu perdoei para Deus, mas eu não quero chegar perto daquela pessoa ainda não. Fora que tem outro detalhe. Quando você guarda mágoa, é você que fica presa. Sim. Quando a gente diz assim, liberar o perdão, é para que você fique livre. Sim. O outro, às vezes, nem está sabendo que você está magoado. O ofensor, às vezes, não está nem aí. Não, mas o teu coração está preso ao ofensor. Isso aí, tá entendendo? E você está... O Craig Hill, um autor norte-americano, um pastor americano, que ministra sobre veredas antigas, são cursos extraordinários sobre cura interior, ele disse que quando a gente não perdoa o outro, na verdade, a gente tira Jesus do trono do nosso coração e coloca o outro como uma espécie de ídolo no nosso coração. Quer dizer, a nossa vida já não gira em torno de Jesus como centro do nosso coração, da nossa vida, da nossa existência. Mas o outro que eu não perdoei se torna um ídolo no nosso coração e o centro da nossa existência. Ou seja, tudo liga ao outro, né? Tudo eu penso no outro, eu acabo idolatrando o outro através de um sentimento de raiva, de amargura, de ira, de ressentimento. Em vez de ser livre, através do perdão, fico preso. É igual aquele que quer que o outro morra, mas está comendo um fruto ácido.
e não está percebendo que quem está morrendo é ele, né? E justamente é isso. Às vezes a gente quer que o outro morra, a gente não pode pular no pescoço do outro, mas acaba matando o outro no nosso coração. E quem acaba morrendo somos nós mesmos. E é aquilo que você falou, perdão liberta, gente. Libere perdão. As duas armas do crente principais, né? É o amor e o perdão. Da mesma maneira que você foi perdoado por Deus, e o perdão também é um entendimento, não é um sentimento, é um entendimento que envolve sentimentos. Quem vai cuidar dos nossos sentimentos é o Senhor. Eu preciso obedecer a palavra e liberar aquela pessoa do meu coração, zerando a dívida que ela tem comigo, dando uma oportunidade de recomeço, de um relacionamento educado, de respeito, né? E assim Deus vai cuidar das minhas feridas de alma, né? Dos meus ressentimentos, dos meus sentimentos. Deus vai agir na medida em que eu obedeço, liberando o meu coração, liberando perdão. É uma decisão de obediência. Não é uma opção na vida do crente, é um mandamento. É um mandamento do Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu falo que é uma parte dessa oração do Pai Nosso tão forte, Isso. né? Porque é aquele momento que você realmente está entregando isso para Deus. E você está dizendo isso para Deus, naquela medida que eu perdoo, me perdoe. Né? E aí eu tenho que fazer realmente um exame de consciência se eu tenho o coração limpo para estar fazendo, né? Porque vai vir o perdão à mesma medida. Em Mateus 18, né, Rose, fala assim: se nós não perdoarmos os outros que nos ofenderam do íntimo do nosso coração, ou seja, de coração mesmo, de verdade, a Bíblia diz que nós não seremos perdoados por Deus por causa das nossas ofensas. Então a falta de perdão acaba bloqueando o fluir da graça de Deus, da bênção de Deus, do perdão de Deus com relação à nossa pessoa, à nossa vida. A falta de perdão pode levar e leva milhares de pessoas para o inferno, para a condenação eterna. Porque essas pessoas estão sonegando uma graça que receberam de Deus. Automaticamente, sem perdoar, acabam obstruindo a graça de Deus e entrando numa condenação eterna diante de Deus. É algo muito sério, gente, essa questão Sim. do perdão, além dessa libertação emocional que o perdão acaba envolvendo no nosso ser. Léa, você falou também sobre projeção, né? Você soltou essa palavra e é algo que eu gosto muito de estudar. Quando a gente fala de uma projeção, você está projetando no outro aquilo que tem dentro de você, né? É uma projeção. Quando dá para perceber isso? Será que o que mais incomoda no outro, eu preciso ligar o meu sensor de alerta? Por que aquilo incomoda tanto a mim? Seria mais ou menos isso? Seria um sinal daquilo que eu talvez tenha que trabalhar em mim mesma? Na verdade, é um processo bem inconsciente. Sim. Eu tive uma outra paciente, eu vou falar pelos exemplos, porque dá para a pessoa entender melhor. Que ela começou a fazer o atendimento comigo, e aí teve um certo momento da sessão que ela disse assim mesmo, que ela tocou nesse assunto da projeção, e ela disse, sabes, tem um irmão, tinha não, na época ela disse, tem um irmão na minha igreja que desde a primeira vez que eu vi, eu não suportava ele, eu tolerava, mas eu não suportava ele. E aí, na sessão que ela foi entender essa questão da projeção, porque ela foi entender que era justamente coisas nele, atitudes dele, que ela se via, que eram as atitudes dela, que ela percebia nele que ela não gostava. Na verdade, ela não gostava, né? Porque a projeção é isso. Aquilo que eu, em mim, não gosto, né? Eu projeto no outro, porque é muito mais fácil eu admitir que o outro não vale nada, ou que o outro não consegue perdoar, ou que o outro é uma pessoa raivosa, ou é uma pessoa que não sabe perdoar, do que, né, eu admitir que o outro, eu sei que o outro, mas eu sei que eu sou assim. Ou seja, fica a dica para ligar o sensor de alerta. Se incomodou demais algo em alguém, né, do nada, então eu preciso me alertar, se não é algo que eu preciso buscar ajuda para trabalhar em mim mesma. Né? E reconhecer isso, e olha, isso foi uma humildade muito grande dela.
né? Sim. Porque ela enumerou na sessão isso, e ela chorava, né? Ela começou a chorar, porque é essa coisa, né? Ela se viu. Ela se viu na naquilo projeção. e ela viu como que aquilo era ruim. E é justamente essa questão de não querer lidar, porque o que é que a gente não quer? Aquilo que causa desprazer, desconforto emocional, mental, é disso que a gente quer se livrar. No aparelho psíquico, no caso, né, o nosso id, ego, superego, né, a gente lida o tempo todo. As experiências humanas, elas estão todas atreladas ao quê? Ao excesso, e todo excesso é prejudicial, tanto o excesso de ter quanto o excesso de não ter. Tanto aquela pessoa que teve muito alguma coisa ou aquela que nunca teve. Todo o excesso, tanto para o ter quanto para não ter, é prejudicial. Então, as duas questões da mente humana sempre vai ser a falta, né? E o desejo. Como nomear aquilo que eu desejo? Entendeu? Eu sei o que eu desejo de mal para o outro. Muitas vezes eu sei nomear isso, né? Mas o que é que eu desejo? É muito difícil. Eu sei das minhas demandas, e o desejo? E aí entra essa questão do desejo. Eu vou voltar lá numa pergunta, né, que a gente meio que passou batido, mas que eu acho bem importante, que nós falamos bastante das emoções, né? Quais são as emoções bases, que são essas 4, que de repente desencadeiam até outras emoções em si. Mas aí nós temos sentimentos, o sentir, né? As emoções e os sentimentos. Quais seriam os sentimentos? Para a gente comparar a diferença, emoção e sentimento. As emoções, o que elas despertam? Ela desperta estados afetivos. Os afetos podem ser positivos e podem ser negativos. Ira, ódio, desejo de matar, são afetos negativos que estão relacionados às emoções. A raiva, principalmente. Esses afetos seriam os sentimentos. Sim, né? sim. Gera sentimento. O sentimento, a sensação, sentimento de culpa, sentimento de prazer, sentimento, né? O amor é uma escolha, né? Sim. A gente escolhe amar. Ele não é um sentimento, né? É uma decisão. É uma decisão. Você escolhe amar alguém. E você escolhe cuidar daquela pessoa. Então você se dedica, faz tudo por ela. Você é capaz de dar a vida por ela. Sim. Né? E tanto que na relação homem-mulher, acho que é Tiago que orienta e diz assim, homens, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e foi capaz de morrer por ela. Efésios, né? Você está entendendo? Então, os afetos, doação, né? Eles são despertados a partir das emoções. O amor, a sensação do amor, a sensação de fazer o outro feliz, de fazer tudo para o outro. Os sentimentos, eles vêm a partir de quando as emoções despertam. Sentimento de ódio, que é o afeto, né? Que é a parte afetiva, que na nossa mente, que está vigorando o tempo todo? Ideias e afetos. E esses afetos, se eles não forem resolvidos, eles vão ficando de uma forma mais elaborada, mais críticos. O que era uma pequena raiva vira ódio. A Bíblia diz que a raiz de amargura, se ela não for tratada, né, ela vai ali, sabe, virando, vai contaminando e faz mal para a nossa saúde física também. E como essa saúde emocional, né, qual é a influência que ela tem hoje nos relacionamentos? Já que nós estamos falando de afetos, né? Afeto está inteiramente ligado a relacionamentos. A pessoa hoje com desequilíbrio emocional tem influenciado muito nos seus relacionamentos? Totalmente, né? Porque a pessoa desequilibrada, né, e que não procura ajuda e entender o que está acontecendo com ela, ela vai desequilibrar o outro também, ela vai trazer transtorno para o outro também. E é algo doentio, né? É doentio e a relação vai ficando cada vez mais desgastada. Tóxica. O afeto, o amor, o cuidado, ele vai se esvaindo. Porque a relação se torna tão complicada, sabe? Desse desajuste que a pessoa tem, que ela não cuida de procurar ajuda para equilibrar. Porque se ela não quer o psicólogo,
vai procurar pelo menos o pastor, que o pastor faz o aconselhamento pastoral, Terapeuta o familiar. terapeuta, sabe? Não quer ir no psicólogo? Vai com o pastor. Aqui a gente tem os pastores que estão aí fazendo o atendimento. Mas às vezes nem o pastor, né? Porque as pessoas não querem Ser entrar, confrontado. se confrontar. Grupos de apoio, né? Muitas Grupos pessoas se de recorrem apoio. a essa questão financeira, que eu não posso, né, bancar Pagar. um tratamento, pagar um tratamento, mas Que tem é tantos caro. grupos de apoio Então, e também, tem né, o de CRAS, diversos. tem o CAPS, Sim, sabe? O governo tem, ele paga profissionais para te atender. Para saúde emocional. Sim, Né? para a saúde mental também, Saúde né? mental. Que no caso do mental, Mental, é trabalhar as emoções e pensamentos, né? As ideias e os afetos que estão atrelados a essas ideias. E eles vão ficando cada vez mais complexos. Sim. Tá. Geralmente é individualizado isso ou é coletivo? Não, é grupo? individual. Por quê? Certo. Por que que é individual? Porque a Né? vida da pessoa é sagrada. Né? Não, é porque Individualidade. assim, cada pessoa. Vamos pensar no iceberg. Eu gosto muito de Sim. dar Ilustrar, né? ilustrar como iceberg. Por quê? Inclusive, Freud, ele usa o iceberg para dar uma visão assim do aspecto mental. Uma metáfora. Exatamente. Então, ele diz assim, ó, o ego é como se fosse a ponta do iceberg, que é aquela parte que você vê. O ego é a parte nossa que está em contato com o mundo externo, com a realidade. Ou seja, a luz, o lugar, o espaço, as pessoas, né? O contato com a realidade. É a ponta do iceberg. Mas também o mesmo ego é aquele que está em contato com o mundo interno. O que é o meu mundo interno? É tudo, 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 tudo que eu experienciei, que eu vivenciei, que eu senti, que eu pensei desde que eu nasci. É o que me foi dito, como foi dito, e aí vai a minha interpretação. É legal você fazer essa pergunta, porque assim, o que aciona as emoções? Os órgãos dos sentidos. Os órgãos do sentido é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu ouço, como é me dito, é aquilo que é o paladar, é o olfato, é o tato, como que a pessoa me toca, se ela me bate, como que soou isso para mim, o que ela diz enquanto me bate, né? Então, o que aciona as emoções são os órgãos dos sentidos. a emoção é acionada, então, de forma inconsciente. Porém, eu tenho um controle do que eu vou acionar a partir do momento de escolhas que eu reação. faço, do que eu estou vendo, do que eu estou tocando, não Eu é? não posso, por Do que eu exemplo, estou impedir ouvindo. isso de sentir, mas eu posso na forma de reagir. Processar corretamente e reagir Isso. de forma madura. Isso, mas isso é todo um processo, porque o amadurecimento, quando a gente, por exemplo, a gente fala de desenvolvimento humano. Por exemplo, uma criança, ela se comporta de uma forma quando ela está bebezinha, ela se comporta de uma forma quando ela está com 1 aninho, ela se comporta de outra forma quando ela está com 2 aninhos, com o adolescente, o jovem, o adulto, e a pessoa, por quê? Ela está em fase de amadurecimento, ela está experienciando, ela está vendo o que é bom, o que é ruim, e está tomando decisões e fazendo interpretações o tempo todo. Desenvolvendo, né? A criança, por exemplo, o pai diz assim, uma coisa que eu sempre falava nas minhas palestras, por exemplo, o pai, ele diz assim, ó, menino, eu vou te dar uma surra, tu vais apanhar, tu fizeste tal coisa, porque eu te amo. A criança nunca vai entender uma surra, algo que traz dor física para ele, como amor. Só quando estiver adulto. Quando ele estiver adulto. Gerado o valor E daí da quantas disciplina. ideias, afetos foram gerados, né? Deixando bem claro, né, gente? Nós não somos a favor de violência. Não é Mas isso. sim da disciplina. Sim. da A disciplina. Porque nem sempre bater é. De limites na verdade, impostos, né? essa coisa do bater é muito complicada. A minha mãe era uma Que era mulher. comum até pouco Sim. tempo atrás. Ela era uma mulher que tinha a 3ª série. Uma mulher do interior, no meio do mato, simples. Mas ela tinha um entendimento que eu fiquei muito encantada com ela. Ela tinha uma varinha. E nós tínhamos um pavor, nossos irmãos, 11 filhos, daquela varinha. 11 filhos precisa de uma varinha. É. E aí a minha mãe dizia assim, por que ela tinha a varinha?
porque era uma coisa que ela ia bater, ia doer, mas não ia ser uma coisa tão violenta. E ela dizia, por quê? A mão que afaga, que abraça, que cuida, não pode ser a mãe que bate. Olha que sabedoria dessa mulher. Aí ela Ou seja, é um usava, elemento externo. ela usava um Eu objeto. tenho plena certeza que a minha mãe me amava, porque ela não usava a mão dela para me bater. E a Bíblia Aliás, fala eu nunca isso, né? apanhei da minha mãe, na verdade. Eu A nunca vara da apanhei. disciplina afugenta seu filho do mal, Isso, né? exatamente. Afasta do inferno. Você está entendendo? Então, assim, a gente precisa, né, de ter esse entendimento Sim. que a gente está em fase de desenvolvimento a criança, esses afetos, essas emoções estão em construção. Inclusive, quando eu estou com uma paciente agora de 8 anos. Estou fazendo atendimento online. Olha que legal. Com 8 anos, atendimento online, viu? Como que, gente, as coisas estão modernas demais. E ela Olha, para quem não sabe, a Leia faz atendimento online e também presencial, aqui na nossa comunidade. Então, Isso. você que precisa de um atendimento, né, psicológico, uma especialista, tanto na fase infantil, como também adolescentes e também adultos, a Leia é uma pessoa recomendada pelo pastor Giovanni, pela Rose, né, por todos nós que estamos aqui, fazemos parte dessa comunidade, tá? Só ligar aqui para a igreja, você vai pegar o contato dela, a Beth, aqui tem todas as informações na secretaria da igreja. Eu te recomendo, querido. Não tenha medo, querido, você que está nos ouvindo. Saúde mental, cuidado com as emoções é fundamental. Nós temos que ter um cuidado muito grande, né? Na mão de quem nós entregamos as nossas emoções, né? Porque eu falo que é uma cirurgia delicada que a gente faz ali na mente da pessoa, então tem que ter muito cuidado, muita confiança do profissional que nós vamos estar escolhendo, né, para trabalhar com as emoções, que tem profissionais e profissionais. Muitas vezes a pessoa procura um profissional dentro da área. Vamos pensar da psicologia. Ah, não, eu fui na psicóloga, mas piorei, gente. Mas não é né? A gente tem que pensar que não é a psicologia em si, mas a psicóloga que você procurou talvez não foi aquela que realmente deveria ter procurado. Então, tem que procurar o profissional que realmente tenha competência, conhecimento, né? E eu creio que o cristão em si, ele deve visar muito essa questão de observar a conduta, né? Observar quem é o profissional em todos os aspectos que ele está procurando. Eu fiz alguns atendimentos já também, né, nessa área que eu trabalho com terapia floral, de muitos casais se separando à beira da separação, né, vindo até mim com conselho, aconselhamento psicológico, se separa porque não é se vocês não estão se suportando mais, né? E assim, de eu olhar e falar assim, mas tem 1% de chance, né? O porquê? E esses casais serem resgatados, né, no seu casamento. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente procura o aconselhamento. Né? Às vezes um bom Muito atendimento, importante. né, um bom aconselhamento, uma boa terapia de casal ou individual, ou então um conselho, né, um momento onde você vai abrir o coração, vai trazer estabilidade para o seu interior, para a sua vida conjugal, para a sua vida familiar. É muito importante, querido, não negue isso, não negue os seus problemas, encare os seus problemas, enfrente ele com a graça e com a unção do Senhor. E graças a Deus por esses profissionais, né? Os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, né? As neurologistas também, são profissionais tanto da área da psiquiatras, né? Tanto profissionais da área da medicina quanto da saúde, né? Nos vários aspectos, nas suas várias abordagens. Para quem não sabe, a psicologia tem mais de 21 abordagens diferentes. Dentro da mãe chamada psicologia, existem 21 tipos de terapias, abordagens psicológicas diferentes. E, às vezes, numa delas você se identifica mais, essa abordagem vai trazer vamos dizer assim, vai te ajudar a processar situações mal resolvidas no seu interior. Então, é muito importante isso, querido. Se você não está bem emocionalmente, né? Fisicamente, médicos. Psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, psiquiatras, né? Que é um médico também voltado para essa área mental e também biológica, né? Então, é fundamental isso. Não tenha vergonha, não é só para loucos, não é isso, não. Pelo contrário, todos nós precisamos de alguém para abrir o coração. Inclusive, né? Quem trabalha na área da saúde
também precisa ter cuidado. Sim. Precisa, às vezes, de análise, né? E é um desafio, viu, pastor? É um Isso. desafio muito grande, porque muitos profissionais da área têm essa barreira, né, Leia? Assim, não sei se você já atendeu muitos profissionais Eu da já atendi área. muitos Tem essa psicólogos. barreira, não, mas como que eu vou ter problema, né? Sim. Eu atendi uma vez uma fisioterapeuta que ela trabalha com pilates e ela não queria que ninguém soubesse, ela marcou num horário que não tivesse mais nenhum atendimento, que ninguém soubesse que ela estava se tratando com fibromialgia, porque como que ela, instrutora de pilates, ia ser fibromiálgica? Né? Até trabalhar esse emocional Coisas que dela e acontecem, falar né? assim, poxa, mas você é um ser humano. É. A partir do momento que você for transparente com as pessoas, você vai atrair muitos outros fibromiálgicos para você cuidar, porque você vai entender melhor do que ninguém, melhor do que Sim. qualquer outro profissional eles, Exatamente. né? E aí acabamos fazendo esse trabalho com ela, se abriu nesse sentido e parou. Na próxima, ela já marcou num horário, né, ali intercalado. Então acho que é bem legal essa consciência de atrás de um profissional tem um ser humano Sim. que também precisa ser cuidado, né? Gente, dá vontade, assim, de ficar muito mais tempo. Todos os nossos podcasts são assim, né? Dá vontade verdade. de ficar explorando, conversando mais Gostinho de quero mais, ainda. né? Gostinho de quero mais, mas quarta-feira a gente traz um mais aqui, né? Vamos deixar esse gostinho de quero mais para E vocês. queremos deixar um né? convite, né, para a Leia outras vezes estar aqui conosco. Com Sempre uma certeza. bênção, uma alegria ter você aqui conosco. Sempre saímos daqui, né, aprendendo algo novo, algo maravilhoso nessa área psicológica, da psicanálise também, do cuidado de si, né? E nós te agradecemos de todo o coração, tá? Você que precisa de ajuda, procure um especialista. E aqui no nosso lado, nós temos uma grande profissional que vai ser uma bênção na sua vida, se assim você necessitar. Maravilha, né, gente? Amém. Mas é isso aí, pessoal. Então, olha, meu muito obrigado para você que esteve aqui acompanhando o nosso podcast. Você que não pôde acompanhar ao vivo, que vai acompanhar depois, né? Deixa aí pra gente uma mensagem, deixa aí uma contribuição sua no sentido de nos direcionar, de pedir aquele tema que você gostaria que nós trouxéssemos também, né, Isso. pastor? Então, E deixa aí queremos nos deixar- comentários, né? E queremos deixar nossas redes sociais, tá, pessoal? Lembre-se, Igreja Casa na Rocha, nosso Instagram, Facebook e YouTube. Igreja Casa na Rocha. Esteja conectado conosco. Você está assistindo esse podcast através do Facebook do Pastor Giovanni, pastor.gil, mas também no nosso YouTube, PR Giovanni. Dá um like, compartilhe, né, esse podcast com o máximo de pessoas que você sabe que precisa aprender, ouvir e de alguma maneira ser tocado através dessa ministração, desse bate-papo, dessa conversa. Eu tenho certeza que você, estando conectado toda quarta-feira, às 15 horas conosco, além dos devocionais, além dos cultos que nós disponibilizamos no nosso site, no nosso YouTube, no nosso Facebook, vem estar conosco também na Igreja Casa na Rocha. Doutor Camargo, 4555, em Umuarama, Paraná. Culto todas as quartas-feiras, 20 horas. Hoje é dia de culto. Pastor Giovanni vai estar trazendo uma palavra abençoada para o seu coração. E também no domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, nós estamos à disposição para te abençoar e para ser uma bênção na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Quero terminar orando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço desde já a Rose, nossa parceira aí desse podcast de sempre. A Leia, Deus vos abençoe, queridas. É sempre uma alegria estar aqui com você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui na tua presença porque cremos que sobre tudo que se deve guardar, guarde o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração fala dessa fonte interior, a jorrar de pensamentos, sentimentos, emoções, todas essas situações da vida interior do ser humano. Por isso nós precisamos da tua ajuda. Precisamos guardar os nossos sentimentos, emoções, o nosso coração, mas também, ó Deus, precisamos sermos gestores dos nossos pensamentos, da nossa conduta. Existe um chamado divino, a responsabilidade das nossas ações e das nossas reações. Nos ajude a ter domínio próprio, a ter temperança, moderação, equilíbrio, equidade, em todas as áreas da nossa vida, porque todo desequilíbrio traz dor e sofrimento desnecessário, e nós não queremos isso para a nossa vida. Nos ajude, nos fortaleça,
Que Jesus seja o centro do nosso coração, estabilizando todas as coisas, nos coloca no prumo de Deus, num alinhamento com o céu, debaixo da tua bênção, da tua graça. Abençoa as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, sonhos, planos, projetos. Cada pessoa que vai nos ouvir seja agraciada e abençoada pelo Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe. Amém e amém.